Olá, família missionária de Frei Galvão. Sejam bem-vindos a mais um programa. Hoje, em especial, vamos até Lorena conversar com o Padre Leandro. Ele é assessor da campanha da fraternidade da Diocese de Lorena. E vamos conversar sobre a campanha da fraternidade 2020. Acompanhe a entrevista conosco e continue nos ajudando na campanha Família Missionária de Frei Galvão. Para se inscrever, ligue 0 operadora 12 3125 1444 ou através do nosso site santuariofreigalvão.com. Porque família que reza, evangeliza conosco. Estamos aqui com o Padre Leandro, que é o assessor da campanha da fraternidade da Diocese de Lorena, e ele vai nos falar um pouco sobre a campanha da fraternidade. O que é a campanha da fraternidade e qual a sua finalidade? Muitas pessoas ainda não sabem o que é a campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade, na verdade, ela nasceu há mais de 50 anos atrás. Nós estamos completando 56 campanhas da fraternidade. Então, a campanha da fraternidade ela foi iniciada por aquele que foi arcebispo e cardeal da igreja, arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Eugênio de Araújo Salles. Então foi ele que iniciou a campanha da fraternidade e exatamente depois ela se espalhou para todo o Brasil. A CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, acabou assumindo a campanha da fraternidade como um projeto de evangelização da igreja no Brasil. E qual a finalidade da campanha da fraternidade? Primeiro, sempre tratar de algum tema, de algum assunto pertinente, e que a CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, percebe ser necessário despertar nas pessoas no Brasil. E ela é sempre lançada na quarta-feira de cinzas, ou seja, no período que se inicia a quaresma. A quaresma é um chamado à conversão, à mudança de vida, e essa mudança de vida, essa conversão, ela é obra do Senhor, ela é obra do Espírito Santo. No entanto, a campanha da fraternidade ela também tem essa finalidade, então, ou seja, despertar nas pessoas, na sociedade, um olhar, uma atitude nova, portanto uma conversão, uma mudança de atitudes, para que nós possamos então voltar o olhar para aquela situação em que a campanha da fraternidade nos chama a despertar e nós podemos colocar as mãos, a obra, as mãos na obra, para poder então transformar aquela realidade a qual nós estamos imersos e a realidade na qual nos circunda. Então esse é o objetivo sempre da campanha da fraternidade todos os anos. E é bom lembrar que a campanha da fraternidade ela não se encerra com a Semana Santa, ela não se encerra com a quaresma, ela inicia-se no tempo quaresmal, na quarta-feira de cinzas, mas ela se estende por todo o ano, então é importante lembrar isso. E a igreja no Brasil, a CNBB, ela sempre coloca no domingo de Ramos o dia da coleta nacional, para que seja esta coleta investida em uma finalidade, em uma ação concreta, fruto da campanha da fraternidade daquele ano corrente. Lembrando, 60% fica nas dioceses, e 40% então é enviado para a CNBB nacional, para investir em algum projeto em nível nacional sobre a campanha da fraternidade daquele corrente ano. E qual é o tema para esse ano? Muito bem, cada ano então a CNBB ela propõe um tema. Evidentemente que esse tema ele é colhido a partir das bases das igrejas, das dioceses, e é levado até a Conferência Nacional dos Bispos, e que a cada ano em assembleia eles votam algum tema. Então são apresentados vários temas e aí é votado pelos bispos um tema específico. E este ano, estou aqui com o texto base da campanha da fraternidade, então este ano o tema é Fraternidade,
vida, dom e compromisso, né? Então, recordando para todos sobre o valor da vida. Então, esse que é o objetivo da campanha da fraternidade deste ano, né? Então, despertar nas pessoas o verdadeiro valor da vida humana. E a vida é um dom, ou seja, dom é presente, né? Portanto, a vida não é propriedade particular, mas a vida, ela é um dom que o Criador nos deu. Portanto, cada pessoa tem compromisso com a vida própria e também a vida de seus semelhantes, né? A vida de seus irmãos, né? E ao mesmo tempo, essa vida como um dom requer de nós o compromisso, seja da própria vida ou também da vida de seus semelhantes. E sempre um lema, né? Então, o tema é fraternidade, vida, dom e compromisso. E sempre um lema, como nós somos cristãos, né? Então o lema é sempre uma inspiração bíblica, né? Então um texto bíblico que é trazido para nós. Este ano extraído do Evangelho de Lucas, né? De modo particular, o capítulo 10, do versículo 33 até o versículo 34. E na verdade este capítulo 10, ele traz a passagem do bom samaritano, né? E exatamente o lema: viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Então, ou seja, duas outras pessoas que representavam várias instituições, né, e vários grupos da sociedade naquela época de Jesus, né? Então, seja aí o sacerdote, né, judaico, que portanto simboliza todas as religiões antigas, né, inclusive a religião judaica, e que viu aquele homem que estava caído, né, lá na beira do caminho, que tinha sofrido, né, aquele assalto, né, aquela agressão, né, por parte dos ladrões, e ele passa, viu e seguiu adiante, né? Ou seja, simbolizando todas as religiões antigas, né, e ao mesmo tempo a religiosidade. Embora os seres humanos, né, nós seres humanos, diante de uma situação de aflição, muitas vezes é a religião, né, ou a religiosidade que nós nos apegamos. Mas ele vai adiante. Em seguida vem o levita, né? O levita é aquele homem da lei, né? Aquele que conhecia muito a palavra de Deus, o Antigo Testamento. Ele simboliza os profetas, né? Mas nós podemos também dizer que ele simboliza as instituições, né? E simboliza também aquilo que é os partidos políticos, né? A política, que embora possam socorrer a pessoa, possam promover, né, alguma caridade, ou alguma instituição possa promover alguma caridade, né, possa ir de encontro a alguma necessidade material do ser humano, mas mesmo assim não consegue resolver tudo, então por isso segue adiante. E por último, o samaritano. Então ele passa, vê como os outros, mas ele para, né? Ele desce do seu cavalo e ele vai, portanto, ao encontro, né, daquele homem que está caído à beira do caminho. Então, por isso, ele viu, sentiu compaixão, foi ao encontro daquele homem para cuidar dele, né? Ele é o próximo, né, porque ele se aproxima daquele que sofre. Então, a pergunta daquele homem para Jesus, né, quem é o meu próximo? Né? Então, o próximo é aquele ou aquela de quem eu me aproximo, né? Eu me faço próximo, né? Eu me faço vizinho, e aí ele vai e cuida. É interessante perceber que este samaritano nada mais é, Leandro, do que o próprio Jesus, o Filho de Deus, né? Que desce, que veio até nós, né? E que veio ao encontro da humanidade. Por isso que eu falava da simbologia dos outros passantes, né? Seja lá o sacerdote, simbolizando as religiões e também simbolizando a religiosidade, né, popular, ao mesmo tempo não consegue salvar o ser humano completamente, né? Então o símbolo aí das religiões antigas, né, naquele sacerdote judaico. E depois o levita, né? Ou seja, simbolizando os profetas do Antigo Testamento, mas também simbolizando as instituições de caridade e até mesmo o campo da política, né? Que vão ao encontro do ser humano, mas conseguem suprir alguma necessidade, mas não total.
E aí a imagem do bom samaritano, que é o próprio Jesus, o Filho de Deus, que veio ao encontro da humanidade. Ele é o único, né, capaz de suprir todas as necessidades humanas, né? Não só material, né? Não só física, mas também espiritual, psicológica, afetiva, né? Religiosa. Então Jesus, ele é de fato o Filho de Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele vem ao encontro do ser humano para salvar o ser humano por completo, regenerar a humanidade, né? Então a atitude de cuidado, né, de serviço. E ele leva este homem para a pensão. A pensão simboliza a igreja, né? Então ele leva aquele homem para a pensão, portanto a imagem de uma igreja em saída, né? Também como recorda para nós o Papa Francisco. E ele cuida, ele passa a noite cuidando daquele homem, e ele paga a pensão e depois ele deixa para o dono da pensão. O dono da pensão simboliza nós cristãos, simboliza também nós ministros da igreja que o Senhor deixou para que nós cuidemos da humanidade, né? Então esta é a missão da igreja, né? É cuidar do ser humano, é cuidar da humanidade, né? Mas cuidar não só em alguns aspectos, mas nós somos como igreja, como cristãos enviados por Jesus para cuidar do ser humano de maneira completa, porque ele, Jesus, é o único capaz de libertar o ser humano de todas as amarras e opressões, e é o único capaz de salvar o ser humano por inteiro, né? Não só uma parte, mas salvá-lo por inteiro. E este homem, portanto, o bom samaritano, deixa para o dono da pensão 2 denários, né? Então esses 2 denários, eles simbolizam para nós cristãos os sacramentos, né? Os sacramentos, o batismo que nos perdoa de todos os pecados, né? E depois os demais sacramentos, mas sobretudo também a Eucaristia, né? O batismo que nos perdoa de todos os pecados nos faz nascer para uma vida nova no Senhor. E os demais sacramentos, sobretudo a Eucaristia, que alimenta os filhos de Deus, né? Para que possam crescer não só em estatura, mas também em sabedoria e graça, e se tornarem membros vivos e atuantes na igreja. Então, o símbolo dos 2 denários, mas também os 2 denários lembra para nós o que o bom samaritano, que é na verdade Jesus, o Filho de Deus, ele revela para a humanidade. Ele revela nesses 2 denários as 2 outras pessoas da Santíssima Trindade. Primeiro, o Pai, que é um Pai misericordioso, né? Amoroso, compassivo, que ama o ser humano até o ponto de entregar até o seu Filho único para a salvação da humanidade. E o outro denário simboliza o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo é aquele que é o vivificador, é aquele que gera em nós, né? Que insufla em nós a vida nova em Cristo, né? A vida nova no Senhor. Mas também os 2 denários simboliza para nós a primeira vinda do Filho de Deus, né? Na imagem desse bom samaritano, e a segunda vinda, a vinda gloriosa do Senhor. Por isso que o bom samaritano, ele diz para o dono da pensão, né? A pensão, lembrando que é a imagem da igreja, o dono da pensão, os ministros da igreja, mas também todos os cristãos, né? Ele lembra: eu estou deixando esses 2 denários como pagamento, né? Mas quando eu voltar, ou seja, a vinda gloriosa do Senhor, o Senhor vai voltar. E o que ele quer encontrar? Ele quer encontrar uma igreja samaritana. Ele quer encontrar uma igreja em que ela de fato está voltada e preocupada não só com o aspecto material enquanto instituição, e não só no aspecto espiritual enquanto socorro aos necessitados, né? Mas ele quer encontrar uma igreja samaritana que não só dá uma parte, mas uma igreja samaritana que dá tudo, né? Ou seja, socorre materialmente, mas dá o essencial também, que é a salvação. Nós somos enviados pelo Senhor para revelar que Deus é um Pai misericordioso, amoroso, que não veio condenar e não veio desejar que ninguém se perca, mas Ele veio como um Pai amoroso para revelar a todos a salvação em Jesus Cristo, dando a todos o dom do Espírito Santo, né? Então é nesse sentido que a campanha da fraternidade quer despertar em todos nós esta conversão, essa conversão para o Senhor, para o nosso Deus que é vivo e verdadeiro,
e ao mesmo tempo sermos por Ele enviados para ser uma igreja samaritana, uma igreja missionária, uma igreja em saída, que vai ao encontro dos necessitados, né? Daqueles excluídos, como recorda para nós o Papa Francisco, né? Aqueles que se encontram nas periferias existenciais. E o que a igreja nos chama a viver? A igreja nos chama, Leandro, a viver nesse tempo quaresmal a conversão. Essa conversão é mudança de vida e de direção. Essa mudança, portanto, é em referência a Jesus Cristo, né? Ou seja, mudar, converter, significa mudar de direção ou redirecionar a minha vida em referência a Jesus Cristo. Ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim, né? Então, a proposta do tempo quaresmal. A quaresma nos propõe a oração, né? Ou seja, estarmos no Senhor. Propõe para nós o jejum. Jejum significa abster-se de algum tipo de comida ou de algum tipo de bebida, né? Lembrando que o jejum não pode ser confundido com regime, né? Senão ao final de 40 ou 45 dias, né, eu acabei emagrecendo, né? Então esse foi o fruto do jejum. Não pode ser reduzido o jejum a um regime. Se eu deixei de comer ou beber algum tipo de comida e bebida que eu gosto muito, por exemplo, nossa, gosto muito de pizza, gosto muito de lanche, gosto muito de Coca-Cola, né? Gosto muito de chocolate, de bombons, né? Enfim, é do que você gosta, né? Então eu deixo na quaresma de comprar essas coisas que gosto, porque eu vou me abster daquele tipo de comida ou bebida, mas ao final de 40 dias ou 45 dias, se eu não comprei isto ou aquilo para comer e beber, isso se transformou em quê? Em economia para o meu bolso. Então, o jejum ele não pode ser confundido nem com regime e muito menos, né, ser confundido com economia no bolso, né? Mas, então, qual o sentido do jejum? Primeiro, em Deus, no Senhor, por isso a oração, né, estar no Senhor, pedindo sua graça e auxílio, e obediente à sua palavra e aquilo que a igreja nos manda, né, a conversão, né, a mudança de vida. Nós somos, portanto, convidados a ser solidários com os nossos irmãos que sofrem, que passam fome. Então a fome é sentir dor, ou seja, eu deixo uma refeição importante, né, e eu me abstenho da carne, né, que é um alimento que sustenta, para que eu possa sentir a dor da fome, assim me solidarizar com aquele que sofre. A fome, né, porque a fome dói, né, a fome dói. Então sou solidário àquele meu irmão, àquela minha irmã. Bom, aquilo que é o fruto do meu jejum, que eu deixei de comer e beber, para não se confundir com regime e nem com economia no bolso, no final de 40 a 45 dias fazendo jejum, o que acontece? Isso que eu economizei não é meu, isso é do Senhor. E como é que eu faço para entregar para o Senhor? Mateus 25, estive com fome e me deste de comer. Ah, eras tu, Senhor? Sim, era eu. Então o meu jejum, a minha abstinência, deve ser um sacrifício de solidariedade para com aquele meu irmão, minha irmã que sofre, e o fruto daquilo que eu deixei de comer e beber não pode se reduzir, né, à economia no meu bolso. Aquilo não me pertence, aquilo que eu economizei porque não comprei aquela comida ou aquela bebida, este montante não me pertence, pertence ao Senhor. E onde está o Senhor? No irmão que sofre. Então o sentido de solidariedade, aí a esmola. Então, a quaresma nos convida ao jejum, à oração e à esmola. Esmola, Leandro, não é resto, né? Muitas pessoas confundem esmola com resto, né? Com migalha. A esmola não é migalha, não é resto. A esmola é o melhor que eu tenho. Então, ou seja, no dia da quarta-feira de cinzas, na sexta-feira santa ou nas sextas-feiras do ano, né, porque esses são os dias que a igreja nos convida a fazer jejum e abstinência de carne, né? A quarta-feira de cinzas, a sexta-feira santa e todas as sextas-feiras do ano. Então aquilo que é a refeição principal que eu deixei de comer, era o principal, era o mais importante, né? Aquilo eu vou ser solidário e entregar para o Senhor na pessoa do irmão que sofre, na pessoa do irmão que passa fome, né? Então estive com fome e deste de comer, estive nu e me vestistes, né? Então esse é o sentido verdadeiro do jejum, da abstinência de carne, tá certo?
E, portanto, nesse processo de conversão, a campanha da fraternidade vem exatamente como um acréscimo. A campanha da fraternidade vem como um iluminar concreto, né? Então, ou seja, a campanha da fraternidade, inclusive, se nós olharmos bem o cartaz, né, quem está no centro, né? A irmã Dulce dos pobres, né? Aliás, Santa Dulce dos pobres, né? Então a imagem de Santa Dulce, né? Uma santa brasileira, uma irmã religiosa que viveu, né? Em Salvador da Bahia, né? E ela tinha este olhar, né? Este olhar de samaritana, né? Este olhar de compaixão, este olhar de misericórdia. Eu faço um paralelo, né, da irmã Dulce com Madre Teresa de Calcutá, né? Esse olhar misericordioso, esse olhar cheio de compaixão e esse olhar que move para o cuidado, né? Para uma atitude concreta, né? Não só uma teoria ou uma reflexão mental, mas isto que parte de uma contemplação oracional lança para a vida concreta e real. Então, cuidado com os pobres, com os excluídos, né? Com os necessitados, né? Com os feridos, com aqueles que padecem na nossa sociedade por causa do pecado. Se não é o pecado pessoal, já recordou o Papa João Paulo II, há um pecado estrutural, né? Na estrutura da nossa sociedade, né? E que se tornam estruturas de exclusão, né? Estruturas injustas, né? Então é preciso que nós, como igreja, como cristãos, tomemos consciência de que o mal que sobrecai sobre nossos irmãos e sobre nós mesmos é fruto do pecado. Então o que as pessoas sofrem não é por vontade de Deus, não é por castigo de Deus que alguém sofre. Deus é um Pai misericordioso, amoroso. Jesus um dia contou uma parábola falando, né? Se um filho seu pede um pão, você por um acaso dá para ele uma cobra? Se ele pede um ovo, você por um acaso dá um escorpião? E aí conclui Jesus: ora, vocês que são maus sabem dar coisas boas para os seus filhos, que dirá o Pai do céu? Então Jesus, ele revela para nós, né, a verdadeira face de Deus. Já escreveu São João Paulo II numa carta chamada Ecclesia in America, onde ele vai dizer: Jesus, ele é o rosto humano de Deus e o rosto divino do homem. Em Misericórdia Vultus, por ocasião do ano da misericórdia, o Papa Francisco lançou a carta Misericórdia Vultus, onde ele vai afirmar que Jesus, ele é a misericórdia encarnada, ele é o rosto da misericórdia do Pai, né? Então Deus, ele é um Pai misericordioso, amoroso. Ele não é um carrasco, um juiz aterrador que está pronto, sentado lá no seu trono com as mãos cheias de raios, né, para jogar sobre aquele ou aquela que pisou fora da linha. Não, Jesus revela para nós que Deus é um Pai misericordioso, amoroso. Aliás, o quarto evangelho de João lembra para nós que tanto Deus amou o mundo que ele enviou o seu Filho único, não para condenar, mas para salvar o mundo. Então é esta revelação que Jesus faz e que nós, como igreja, precisamos revelar, né, para a humanidade, que Deus é um Pai amoroso, misericordioso, e que Ele te ama, não por aquilo que você faz, né, não por aquilo que você tem, mas por aquilo que você é, né? A Leandra que você é, com todas as suas falhas, com todos os seus defeitos, com todos os seus pecados, porque Jesus, ele quer não a morte do pecador, mas que ele volte e tenha vida, né? Então é esse o objetivo, né, nosso enquanto igreja. Evangelizar significa isso. Nós irmos ao encontro das pessoas para levar tudo para elas, né? Ou seja, nós não vamos levar só o aspecto material, nós não vamos levar só o aspecto espiritual, mas a totalidade daquilo que o Senhor nos enviou para fazer. Isso é evangelizar, é salvar o homem todo e todos os seres humanos. Então essa a mensagem, né, esse é o objetivo da igreja, inclusive da campanha da fraternidade. Então, ou seja, é mudarmos o nosso modo de ser e de ver e também de agir, né? Então, ir ao encontro. O bom samaritano não quis saber se o homem que estava caído na beira do caminho, se ele era homossexual, se era lésbico, se era um drogado, se era alguém de segunda união, se era amigado.
né? Se era só casado no civil, né? Se era um dependente químico. Não. Aquele bom samaritano, ele vai ao encontro do ser humano, daquele homem, para salvá-lo, né? Por isso exorta o Papa Francisco também no Evangelii Gaudium, né? Uma igreja que não pode ser uma alfândega fiscalizadora e punidora, né? Mas uma igreja samaritana, uma igreja em saída, uma igreja solidária, uma igreja que não tem medo de se sujar com a lama da beira do caminho e nem se sujar com a poeira, e muito menos com medo de se sujar com o sangue dos seres humanos, né? Mas uma igreja em saída, né? Uma igreja samaritana, uma igreja convertida, né? Então é isso que o Senhor, é isso que a igreja espera de nós, né? E é bom que todas as pessoas pudessem adquirir o texto base, né? Ou o livro físico, ou mesmo entrar no próprio site da CNBB, né? É só entrar no Google e digitar lá, né? Texto base da Campanha da Fraternidade 2020, e a pessoa fazer o download, né? E ter aí o texto base para você ler, para você meditar. Lembrando, a teologia latino-americana, ela tem uma metodologia, que é a metodologia do ver, iluminar e agir, ou ver, julgar e agir. Eu gosto mais de mudar a palavra julgar por iluminar, né? Então, ou seja, olharmos a nossa volta, a nossa realidade, nós mesmos, iluminar ou deixar-se ser iluminado pela palavra de Deus, seja a si próprio ou a sua volta, né? As pessoas também à sua volta. E depois o terceiro passo, agir. Como deve ser o agir do cristão? Então, a imagem aí do Evangelho do Bom Samaritano, né? Então, nós não podemos agir só com palavras ou somente orar. Nós não podemos agir só dando e suprindo o aspecto material, mas nós devemos ser como um bom samaritano, de maneira integral. Ele socorreu não só materialmente, fisicamente, medicinalmente, psicologicamente, afetivamente, religiosamente e espiritualmente. Então, ou seja, ele foi ao encontro do homem todo, né? Do ser humano como um todo, e não só de uma parte. Então é isso que a igreja espera de nós. Aliás, é isso que o Senhor espera de cada um de nós. E as práticas da campanha são somente para esse tempo da Quaresma? Não. A campanha da fraternidade, ela tem o seu início exatamente na Quaresma, porque a Quaresma nos chama a esta conversão e a este voltar o nosso olhar para a centralidade da nossa fé, que é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É Ele que revela para nós que Deus é Trindade, que Deus é um Pai misericordioso, que Ele é o Redentor do homem e que o Espírito Santo é o santificador e o vivificador. Então Jesus revela para nós isso, que Deus é Trindade. Se Ele não tivesse encarnado, nós nem saberíamos que o Espírito Santo é Deus, né? E ao mesmo tempo, a campanha da fraternidade, ela é lançada na Quaresma, exatamente para nós voltarmos esse olhar para o Senhor e para que nós possamos buscar a conversão em referência a Jesus, ou seja, uma mudança de vida, uma mudança de mentalidade, uma mudança que ela parte de dentro para fora, não é uma conversão de fora para dentro. Por isso a palavra, né, trazida na quarta-feira de cinzas, da primeira leitura, né, não quero que rasgueis as vestes. A veste fica por onde? Por fora. Mas vossos corações, o coração está onde? Dentro. Então a verdadeira conversão era de dentro para fora, né? Ela não pode ficar só lá dentro também, era de dentro para fora, ela deve jorrar para fora. E aí a Quaresma, ela é um tempo propício para isso, mas ela não se encerra com a coleta nacional, com o Domingo de Ramos, mas ela se estende por todo o ano. E aí o cuidado, né, com o ser humano deve ser todo ano e todos os anos daqui para frente. Então ela não se encerra, não pode parar por aí. Ela tem a finalidade de despertar, né, os cristãos, despertar homens e mulheres de boa vontade, as instituições da nossa sociedade, né, despertar para que eles possam cuidar da pessoa humana, mudar o seu olhar, converter o seu olhar para uma atitude concreta, que deve ser uma atitude de cuidado, cuidar da vida, desde seu nascimento, né, até o seu fim natural. Então é isso que nós, como igreja, como cristãos, cremos e precisamos promover e defender sempre a vida,
desde sua concepção até o seu fim natural. O senhor falou muito sobre o olhar ao próximo, o olhar para o outro, e com relação ao meio ambiente, o que a campanha da fraternidade propõe esse ano? Na verdade, Leandra, quando fala fraternidade e vida, dom, né, compromisso, então quando se fala da vida, evidentemente que nós partimos da vida que é individual, cada indivíduo que recebeu a sua vida, mas ao mesmo tempo um olhar também coletivo, né? Ou seja, os seus irmãos, os seus semelhantes. No entanto, a vida ela é ampla, porque nós estamos na terra, né? Nós estamos dentro da criação, somos criaturas criadas pelo Criador, que estamos inseridos dentro de uma criação, né? Então, ou seja, todas as galáxias, né? A nossa galáxia, né? O nosso planeta e o cuidado para com ele, né? Não é à toa que o Papa Francisco, né? Ele escreve, né? Como Papa, a primeira carta sobre o meio ambiente, né? A Laudato Si, né? Ou seja, é um cântico e uma oração de São Francisco de Assis, né? Louvado seja, né? Então a Laudato Si, e que nos chama a ter esse cuidado com a casa comum, né? Então evidentemente que cuidar da natureza, né? Então o cuidado, ou seja, no aspecto da poluição, nós tivemos campanhas da fraternidade que antecederam a esta, que nós estamos refletindo este ano, ou somos convidados a refletir esse ano, né? Que falaram de políticas públicas, e políticas públicas também está a questão do meio ambiente, né? Falávamos em outras campanhas, né? Sobre exatamente o cuidado, né, com a água, né, o cuidado com a água não só que é colhida, né, mas também a água que é usada e depois descartada na natureza, né, precisa ser cuidada, né, essa água, o lixo, né, então toda a coleta, a produção de lixo, a coleta dele, o armazenamento e também o descarte dele, então, ou seja, tudo isso é em relação à natureza, né, a não poluição dos rios, a não poluição das nascentes, o não desmatamento, não as queimadas, né? Então tudo isso está aí envolto e faz relação direta com a vida. Então cuidar do meio ambiente é responsabilidade de todos nós, e a campanha da fraternidade ela também reflete sobre isso. Se nós olharmos atentamente o texto base, ele fala, ele cita que também cuidar da vida é cuidar do meio ambiente. Então quero desejar a todos, né, os devotos de Frei Galvão, né, todos nós cristãos, todos nós Igreja Católica, para que de fato nós nos debrucemos sobre o texto base da campanha da fraternidade, que todos possam participar em suas paróquias, né, possam participar nos setores, né, decanatos, foranias, que são as divisões das dioceses e arquidioceses, né, participar de formações, de capacitações, né? Participar de formações diocesanas, né? Sobre o tema da campanha da fraternidade. Então todos se debruçarem sobre o tema da campanha da fraternidade. Por favor, não deixe o tema da campanha da fraternidade, as práticas da campanha da fraternidade, né, se encerrar no domingo de Ramos, com a Semana Santa, mas que possa aí se projetar para todo o ano e para todos os anos que vêm pela frente, o cuidado com a vida humana, este novo olhar que nós devemos ter para com a vida, né? A vida também é a natureza, também é a biodiversidade, né? É a vida diversa que está presente em todo o universo. Então essa é a responsabilidade de todos nós podermos cuidar. Então esse é o meu desejo, que todos se empenhem para que seja uma campanha da fraternidade frutuosa, né? E que o fruto daquilo que vai ser o nosso sacrifício, ele possa ser depositado, né, nos altares de nossas igrejas, com a coleta nacional que acontece de fato no domingo de Ramos, né? E ao mesmo tempo peço que Deus derrame, né, sobre todos e todas a bênção do alto. Então o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que venha sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus rico em misericórdia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.